Aqui, no livro de Malaquias, Deus chamou o povo de Israel para uma DR. Vamos ver como é que ficou essa história? Bora pro vídeo? E aí, hoje a gente vai mergulhar no livro de Malaquias, mas de um jeito um pouco diferente, sabe? Em vez de ver só uma lista de regras, vamos encarar esse livro como ele realmente parece ser. Uma conversa bem intensa, sabe? Quase uma DR, uma discussão de relação super necessária entre Deus e o seu povo. Bora desvendar essa história juntos. Já parou para pensar nisso? Pois é, a atmosfera do livro de Malaquias é exatamente essa. É um papo reto, direto, que confronta, mas, como toda conversa importante num relacionamento, a motivação é o amor, sabe? É a vontade de restaurar aquilo que se perdeu. Então, para a gente entender bem essa conversa, a gente precisa dar um passo para trás e olhar o cenário. O povo de Israel tinha acabado de voltar de um período muito difícil, o exílio na Babilônia. Eles voltaram para casa, reconstruíram o templo, tudo parecia que ia entrar nos eixos. Só que não foi bem assim. A fé deles acabou caindo na rotina. Olha só essa linha do tempo. Depois de todo aquele sofrimento do exílio e da alegria de voltar para casa, de reerguer o templo, alguma coisa se perdeu no caminho. A prática religiosa continuava ali firme e forte, mas a paixão, a entrega, o coração, tudo isso tinha esfriado. Eles estavam no piloto automático, agindo só por obrigação. E é aqui que está o ponto central, o que provoca essa intervenção de Deus. A adoração, que deveria ser aquele momento máximo de conexão com o Criador, tinha se tornado um peso, uma tarefa a ser cumprida. O coração do povo simplesmente não estava mais naquilo que eles faziam. Agora, uma coisa muito interessante nesse livro é a forma como ele foi escrito. Ele é todo construído em cima de diálogos, de debates quase. Deus faz uma afirmação e o povo responde com uma pergunta, quase sempre com um tom de dúvida, de desconfiança. Vamos dar uma olhada nos principais pontos dessa DR. E a conversa já começa na base de qualquer relacionamento, o amor. Deus chega e afirma o seu amor incondicional. E a primeira resposta do povo é puro ceticismo. Como assim você nos ama? Cadê as provas? Pensa na profundidade disso. Essa dúvida sobre o amor de Deus é a raiz de todos os outros problemas que a gente vai ver. Então, a partir daí, a conversa vai para um tema super prático, o jeito que eles estavam adorando. Se o amor é a base, a adoração deveria ser a expressão desse amor, certo? E a expressão deles estava, digamos, bem longe do ideal. E essa imagem aqui ilustra o problema de forma perfeita. A lei era muito clara. A oferta para Deus tinha que ser o melhor, um animal perfeito, sem nenhum defeito. Mas o que eles estavam levando para o altar? O resto. O que sobrava? O animal cego, doente, aquele que já não servia para mais nada. Era, na prática, uma oferta de desprezo. A pergunta que Deus faz aqui é muito forte, é um verdadeiro choque de realidade. Ele basicamente diz: pega esse presente defeituoso e tenta dar para o governador de vocês. Vocês acham que ele vai gostar? Que ele vai te receber bem? É pesado, né? Eles não tinham coragem de dar para uma autoridade humana o que estavam oferecendo a Deus. E adiar não para por aí, não. Esse problema no coração começava a aparecer em outras áreas, incluindo uma das mais sensíveis para todo mundo: dinheiro. A falta de confiança no amor de Deus e o desprezo na adoração se refletiam diretamente na forma como eles lidavam com as finanças. Essa aqui é, talvez, a passagem mais conhecida de Malaquias. A acusação é seríssima. Vocês estão me roubando. E, de novo, vem a resposta do povo que parece não entender a gravidade do que está fazendo. A gente? Roubando você? Como assim? E Deus aponta diretamente na infidelidade com os dízimos e as ofertas. Ufa, que conversa intensa, né? Vamos fazer uma pausa bem rapidinha só para ver se os pontos principais ficaram claros. Que tal um quiz? Bora testar o conhecimento? Vamos lá, primeira pergunta na tela. Sobre aquelas ofertas que a gente acabou de falar. Qual era o grande problema com elas? Pense um pouquinho aí. É isso aí, mandou bem. Eles entregavam animais cegos, coxos e doentes. Basicamente davam para Deus aquilo que sobrava, o que não tinha mais valor para eles. E isso demonstrava um profundo desprezo. Beleza, segunda e última pergunta do nosso quiz. A gente falou de outra área bem específica em que a infidelidade aparecia e a acusação foi bem pesada: a de roubo. Qual era essa área? Você lembra? Acertou de novo! Exatamente. A acusação de roubo era sobre os dízimos e as ofertas. Era mais um sintoma de um coração que não confiava e nem honrava a Deus como seu provedor. Show de bola! Bom, quiz terminado, memória refrescada, vamos voltar para a nossa conversa.
A grande pergunta é, o que esse papo de séculos atrás tem a ver com a gente hoje? E a resposta é, tudo. As questões que Deus levantou lá em Malaquias são super atuais para a nossa fé, para a nossa comunidade hoje. A gente pode resumir as lições em 3 passos bem práticos. Primeiro, a nossa adoração precisa vir do coração. Não pode ser só um ritual vazio de domingo. Segundo, a fidelidade a Deus tem que aparecer em todas as áreas da vida, nos relacionamentos, nas finanças. E terceiro, Deus merece o nosso melhor, não as nossas sobras. E aqui está o ponto mais importante de todos. Apesar do tom ser bem duro, a intenção de Deus em Malaquias não era simplesmente condenar ou punir. Era um convite desesperado para voltar a um relacionamento de verdade, um relacionamento autêntico e apaixonado. No fundo, Deus estava lutando pela relação. E o legal é que toda DR que busca reconciliação não termina em acusação, né? Esse diálogo divino também aponta para um futuro de muita esperança e restauração. E essa promessa final é linda demais. Depois de toda a confrontação, Deus promete que, para aqueles que decidirem voltar a honrá-lo, o sol da justiça vai nascer, trazendo cura e salvação. É uma promessa maravilhosa de um novo começo, de uma nova chance. E aí, essa conversa sobre Malaquias foi importante pra gente. Se ela te tocou de alguma forma, que tal ajudar essa mensagem a chegar para mais pessoas? É bem simples. Se inscreve aqui no canal, compartilha essa análise nos grupos de amigos e da família, no WhatsApp, no Facebook e, claro, deixa um comentário aqui embaixo contando o que mais te chamou a atenção. E para a gente fechar, fica essa reflexão no ar. O livro de Malaquias foi a conversa que Deus precisava ter com o povo naquela época. E hoje? Se a gente olhar para a nossa fé, para as nossas igrejas, para o nosso próprio coração, qual será a conversa, a DR, que Deus talvez queira ter com a gente?